Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 31. Por que você veio hoje? Seus ferimentos estão bem? Makino estava atrás do balcão, apoiando o queixo na mão, olhando para os três com um grande sorriso. Está tudo bem. Não dói mais nada, hehehe. Luffy, agora com 7 anos, sorriu amplamente para ela, mostrando os dentes. As crianças realmente se recuperam rápido, ferimentos tão graves podem se recuperar muito rápido. Makino olhou para ele gentilmente com um sorriso. Naquela noite, quando ela viu os 3 pequenos no esconderijo dos bandidos de Dadan, todos eles estavam gravemente feridos, especialmente Luffy. Vê-lo naquele momento a chocou, e ela não conseguiu evitar derramar muitas lágrimas. Mas não se esforce muito, ok? Makino avisou o pequeno Luffy. Eu sei. Luffy ainda tinha aquela expressão ingênua e adorável. Dadan nos enviou para dizer que estamos bem agora, então não se preocupe. Ace disse para Makino. Agora que terminamos, vamos lá. Ele sorriu para Luffy e Sabó ao seu lado. Vamos? Ok. Luffy exclamou alegremente. Hahaha. Sabó também riu enquanto corria com os dois. Tenha cuidado no caminho. Makino incitou os 3, com os olhos cheios de uma mistura de desamparo e afeição. Então ela não conseguiu deixar de pensar naquele garoto de cabelos pretos. Por que há uma diferença tão grande, mesmo ele tendo mais ou menos a mesma idade que eles? Na estrada. Onde vamos brincar hoje? Luffy olhou para Ace e perguntou. Ace, mãos atrás da cabeça, disse. Não tenho certeza. Já que o destino final foi queimado, deveríamos brincar nas montanhas. Vamos pegar besouros viados? Os olhos de Luffy brilharam de excitação. Sabó ouviu com um sorriso enquanto eles conversavam. De repente, ele viu um garoto de cabelos pretos e uma garota de cabelos azuis curtos caminhando em direção a eles. Ao ver seus rostos, os olhos de Sabó se arregalaram ligeiramente. Ron, que estava voltando com Kuina depois de comprar algo, olhou para cima e viu o rosto surpreso de Sabó, junto com Ace e Luffy ao lado dele. É você. Ron ficou um pouco surpreso. Ele não esperava encontrar os 3 ali. Sabó, quem é esse cara? Você o conhece? Luffy apontou para Ron, perguntando curiosamente. Ele é o benfeitor de quem falei. Ele me ajudou a escapar da cidade, e foi assim que consegui encontrar vocês. Sabó disse animadamente, olhando para Ron. Ao ouvir isso, o olhar de Ace para Ron mudou. Ele deu um passo à frente e com uma expressão séria, curvou-se levemente para Ron e disse. Meu nome é Ace, e sou o irmão juramentado deles. Obrigado por ajudar Sabó. Embora você possa não saber o que aconteceu, sua assistência salvou todos nós 3, e eu me lembrarei dessa gentileza. Luffy, você deveria agradecer a ele também. Ele empurrou a cabeça do pequeno Luffy para baixo. Obrigado. O pequeno Luffy disse obedientemente a Ron. Não mencione isso. Ron aceitou a gratidão deles, então se virou para Sabó e perguntou. Você decidiu não voltar mais para aquela casa? A expressão de Sabó congelou instantaneamente com um sorriso. Ele abaixou a cabeça. Eu ainda não pensei nisso. Ron não disse muito mais. Sabó observou Ron e a garota de cabelo azul curto que carregava a espada entrarem no bar de Makino. Ace não pôde deixar de perguntar a Sabó. Sabó, você tem certeza de que este é o benfeitor que você disse que derrotou vários guardas nobres em um instante? Absolutamente. Sabó assentiu. Mas ele parece ter a nossa idade. Como ele conseguiu derrotar vários guardas nobres adultos em um instante? Ace ainda achava difícil de acreditar. O pequeno Luffy, enquanto cutucava o nariz, disse. Acho que ele é bem mais alto que você. Calha a boca, Luffy. Sabó se virou para olhar o bar e disse. Ron pode realmente ter mais ou menos a nossa idade, mas ele é definitivamente muito mais forte do que nós. Tenho certeza disso. Realmente tão forte. Ace coçou o queixo, pensando. Então seus olhos brilharam. Então que tal pedirmos para ele nos ensinar como ficar mais fortes? Dentro do bar do Makino. Te ensinar a ficar mais forte? Ron olhou para os 3 irmãos se abaixando diante dele, um pouco surpreso. Os 3 assentiram ansiosamente. Ron, você é muito forte, certo? Ouvimos dizer que você fez Lute voar com um soco. Queremos ser como você. Ace disse. Sabó e Luffy olharam para ele com os olhos arregalados, cheios de expectativa. Ron tomou um gole de suco e disse lentamente. Não posso ajudá-lo diretamente a ficar mais forte. Os 3 irmãos mostraram expressões de decepção. Mas já que é pelo bem de Makino, posso deixar você treinar comigo. Os 3 se animaram imediatamente. Treinar com você significa que podemos ficar mais fortes? Sabó disse animadamente. Pelo menos mais forte do que você é agora. Mas meu treinamento é bem difícil. Você tem certeza de que quer se juntar a mim? Os 3 irmãos trocaram olhares e sorriram. Definitivamente. Depois de vivenciar aquele grande incêndio, eles finalmente entenderam sua própria fraqueza e realmente quiseram se tornar mais fortes. Tudo bem, então amanhã de manhã às 5, vamos nos encontrar no sopé do Monte Colubo. 5 horas. Luffy ficou surpreso. Ace e Sabó trocaram olhares então assentiram firmemente para Ron dizendo. Entendi. Capítulo 32. Na manhã seguinte. Por volta das 5 horas, o céu ainda estava escuro. Ace e Sabó pegaram o sonolento Luffy e deixaram a casa do bandido, indo para o sopé da montanha onde haviam combinado de encontrar Ron. Quando chegaram, Ron e Kuina tinham acabado de terminar uma partida cercados por árvores derrubadas. Vamos começar, disse Ron, carregando Haikiri, enquanto olhava para os 3.
O primeiro exercício é correr do sopé da montanha até o topo e voltar 3 vezes. 3 vezes? Sabó e Ace exclamaram boquiabertos. Este é o treinamento físico mais básico. Se você não consegue fazer isso, não ficará mais forte, disse Ron, e ele e Quina partiram em direção ao cume. Ace e Sabó trocaram olhares. O que está errado? Só podemos correr. Eles assentiram e apressadamente puxaram o sonolento Luffy junto. Não demorou muito para que os dois estivessem ofegantes. Ron e Quina já haviam desaparecido de vista há muito tempo. Isso não está funcionando. Precisamos acordar o Luffy, ou não vamos conseguir nenhuma vez, disse Ace. Sabó, também ofegante, gritou para Luffy, que estava inclinado. Luffy, acorde. Você é inútil. Você não pode acordá-lo. Deixe-me tentar, disse Ace, chegando mais perto do ouvido de Luffy e gritou. Luffy, o vovô está aqui. Vovô? Luffy acordou sobressaltado. Onde está o vovô? Hein? Onde estou? Ainda dormindo? Você não lembra do que conversamos com Ron ontem? Ace deu um soco na cabeça dele. Certo. Preciso treinar com Ron hoje, disse Luffy, esfregando a cabeça enquanto finalmente acordava. Ótimo. Agora se apresse e corra. É muito cansativo carregar você, Ace pediu. Quando os 3 irmãos chegaram ao topo da montanha, o sol já estava alto. Estou com tanta fome. Luffy estava deitado no chão, esparramado, ofegante e com a língua de fora. Eu quero comer carne. Ace e Sabó também estavam exaustos, ofegantes e secos. Vocês são muito lentos. Eu estava quase dormindo esperando. Ron pulou de uma árvore e andou até eles, chutando Luffy. Não deite. O próximo exercício é um que vocês vão gostar. Se vocês vencerem, vocês ganham carne. Carne? Os olhos de Luffy brilharam e ele se levantou de um salto. Onde está a carne? Ron sorriu para os 3. Vocês 3 podem se unir. Se vocês conseguirem me acertar uma vez, vocês vão ganhar carne. É melhor você manter sua palavra. Ace bateu palmas e sorriu. Os olhos de Luffy brilharam. Sabó ajustou seu chapéu. Vamos. Mas ao meio-dia, os 3 ainda não tinham conseguido acertar Ron nenhuma vez. Olhando para os 3 irmãos caídos no chão, ofegantes e com a língua de fora, Ron disse, já chega por hoje, e foi embora. No caminho de volta para a taverna, Quina olhou para o sorridente Ron e perguntou curiosamente, você parece estar gostando disso? O que há de tão especial nesses 3? Mesmo que eles estejam fracos agora, eles definitivamente ficarão fortes no futuro, respondeu Ron. Como você sabe? Só um pressentimento, disse Ron com um sorriso. Nos dias seguintes, as cenas foram semelhantes. Os 3 treinaram com Ron fazendo grandes quantidades de treinamento físico, seguido de combate 1 contra 3 com o mesmo resultado. As roupas de Ron nem foram tocadas. Mas a perseverança deles em ficarem mais fortes fez com que Quina olhasse para eles com leve admiração. Um dia, na taverna atrás da casa, Quina estava aprendendo a misturar bebidas com Makino atrás do balcão. 4 meninos da mesma idade estavam sentados em uma mesa próxima. Ei, Luffy, essa é a minha carne. Ace agarrou com raiva o rosto de Luffy e o puxou para os lados. Desembucha. Não, o que está na minha boca é meu. Luffy não o soltou, mesmo quando Ace esticou seu rosto de borracha, estufando as bochechas enquanto continuava mastigando como um hamster. Você, cara. Ron, essa é uma espada de verdade que você tem? Sabó perguntou curiosamente, olhando para Haikiri deixado de lado por Ron. Claro. Incrível. Posso dar uma olhada? Os olhos de Sabó brilharam de admiração. Claro, mas tenha cuidado. Essa espada é muito afiada. Ron sorriu enquanto a entregava a ele enquanto tomava sua cerveja de frutas. Sabó reverentemente estendeu as 2 mãos para pegá-lo. É tão pesado. Isso é uma espada de verdade? Ron, você carrega algo tão pesado o tempo todo? Pesado? Não acho que seja pesado, respondeu Ron. Como esperado de você. Posso desenhar e dar uma olhada? Claro, só tome cuidado para não se cortar. Ron assentiu. No momento seguinte, ele balançou o punho, derrubando Luffy, que estava tentando fugir com um frango assado na sua frente. Incrível. Sabó olhou para o Haikiri desenhado com olhos brilhantes. Ace chegou animado. Que espada linda. Ela tem nome? Haikiri. Que legal. Luffy, Ace e Sabó tinham olhos brilhantes. Atrás do balcão. É assim que se faz? Quina seguiu as instruções de Makino e preparou com sucesso uma cerveja de frutas borbulhante. Sim, assim mesmo. Makino olhou para ela e disse. Então ela levantou os olhos para a mesa barulhenta, com um sorriso caloroso nos olhos. Capítulo 33. Com o passar do tempo, seus relacionamentos se tornaram cada vez mais próximos e familiares. Ron e Quina às vezes paravam seu treinamento com espadas para subir a montanha e se divertir com Ace e os outros, mergulhando na água, capturando besouros veados, competindo contra um macaco boxeador. Luffy não conseguiu derrotar nenhum, enquanto Ron derrotou todo o grupo de macacos, ganhando a admiração de Ace e dos outros. Durante esse tempo, os velhos ursos e tigres gigantes da montanha foram consecutivamente derrotados e domados por Ron. Às vezes ele levava Luffy e os outros para montar nos tigres gigantes, rindo alegremente enquanto atravessavam as montanhas. Para Luffy e os outros, o forte, calmo e maduro Ron havia se tornado o objetivo que eles aspiravam. Um dia, uma forte chuva caiu na montanha. Os 5 procuraram apressadamente um lugar para se abrigar da chuva e finalmente encontraram um buraco na árvore.
Todos se espremeram, olhando para a cortina de chuva na frente deles. Não ficou claro quem riu primeiro. Então todos os 5 começaram a rir juntos. Ron, que estava tenso em sua busca por força, raramente se sentia completamente relaxado. Estando totalmente integrado a este corpo jovem, ele se sentiu mais próximo deste mundo. Ah, Ron, Kuina, eu decidi, Luffy disse alegremente, quando eu me tornar o rei dos piratas. Quero que vocês sejam membros da minha tripulação, assim como Ace e Sabó. De jeito nenhum, Kuina recusou diretamente. Por quê? O pequeno Luffy olhou para ela confuso. Meu objetivo é me tornar o maior espadachim do mundo, não ser um pirata, disse Kuina com firmeza. Ah bem, e você, Ron? Você vai se tornar meu membro da tripulação? Luffy olhou para Ron. Ace, Sabó e Kuina focaram seus olhares nele. Olhando para a cortina de chuva lá fora, Ron se virou para os 4 e sorriu. Eu também não vou. Sabó perguntou curiosamente, Ron, você é tão forte, mas ainda treina tão duro. Você está almejando ser o mais forte do mundo como Kuina? Não, estou treinando para aproveitar melhor a vida. Os 4 olharam para ele, perplexos. Pensem nisso, se vocês não forem fortes o suficiente, vocês conseguirão comer boa comida, beber um bom vinho, ir aonde quiserem e fazer o que tiverem vontade de fazer? Ron disse seriamente para os 4. Então, meu objetivo é me tornar um viajante com força absoluta, buscando aproveitar a vida. Isso, qual é a diferença de ser um pirata? Claro, Ron respondeu sem hesitação, não estou interessado naquele grande tesouro, não pretendo roubar dos outros e não tenho intenção de dominar os mares ou governar uma área. Como isso pode ser considerado um pirata? Ace, Sabó e Kuina ficaram sem palavras com suas palavras. Então é por isso que você treina tão duro? Essa é uma perspectiva bastante única. Luffy coçou a cabeça então, ser um viajante é ainda mais livre do que ser o rei dos piratas? Então eu não quero mais ser o rei dos piratas, eu quero ser um viajante também. Pequeno Luffy, você pode falar sobre se tornar um viajante quando puder me bater uma vez, disse Ron, levantando a mão para dar um tapinha na testa de brincadeira. O pequeno Luffy esfregou a testa e sorriu para ele, rindo tolamente. Ace olhou para ele com ternura e disse, seu idiota Luffy. Naquele momento todos caíram na gargalhada. Esses dias alegres e harmoniosos não duraram muito. A preocupação que Sabó sempre sentiu acabou se concretizando. Seu pai, o nobre Outlook III, emitiu um aviso de desaparecimento, espalhado por todo o reino de Goa, para procurar seu paradeiro. Tarde da noite, ele olhou para o aviso de pessoa desaparecida em sua mão, olhou para Ace e Luffy, que ainda dormiam profundamente ao lado dele, e tomou uma decisão. Naquele dia, depois de terminar o treinamento, Sabó chamou Ron para conversar com ele em particular. 2 dias depois, Sabó desapareceu do Monte Gorbo sem dizer uma palavra. Enquanto Ace e Luffy procuravam freneticamente por ele nas montanhas, Ron chegou à casa dos bandidos. Dentro da casa do bandido, Dadan mastigava um cigarro, olhando pensativamente para um aviso de pessoa desaparecida em sua mão. Ei, chefe, tem um garoto lá fora procurando por você, alguém disse. Uma criança? Dadan se levantou. Vou dar uma olhada. Ela saiu de casa. Um garoto de cabelos pretos com uma longa espada amarrada nas costas estava em pé na frente da casa. Apesar dos bandidos de aparência feroz ao redor dele, seu comportamento era surpreendentemente calmo. Quem é esse pirralho? Dadan se aproximou dele e perguntou. O que você quer? Antes de partir, Sabó me pediu para encontrar uma oportunidade de entregar esta carta a você, disse o garoto de cabelos pretos, fazendo com que a expressão de Dadan mudasse ligeiramente. Ela pegou a carta que ele lhe entregou, mas não se apressou para abri-la. Em vez disso, ela olhou para ele e disse, ouvi dizer que Ace, Sabó e Luffy estão treinando com um garoto da idade deles. Esse garoto deve ser você, certo? Ron não confirmou nem negou. Sabó, disse mais alguma coisa para você? Ron olhou para o aviso de pessoa desaparecida na mão dela e falou com a mulher de aparência feroz, mas de bom coração, diante dele. Ele disse que vai voltar para resolver as coisas com aquela família. Se tudo correr bem, ele retornará em breve. O aperto de Dadan no aviso de pessoa desaparecida afrouxou um pouco. Então por que ele não nos disse isso pessoalmente? Eu perguntei isso a ele também. Ele disse que se ele te contasse cara a cara, ele poderia não ter coragem de ir até o fim. Ron disse suavemente. Aquele, garoto tolo. Dadan enxugou uma lágrima do canto do olho. É só voltar para casa. É necessário ser tão dramático? Agora todo mundo está preocupado com ele. Ron não disse nada, mas ele sabia muito bem o quanto Sabó odiava aquela família. Optar por retornar e resolver tudo sozinho exigiu imensa coragem. Bem, vou me retirar agora. Ron assentiu para ela e se virou para sair. Obrigado por ajudar Sabó e salvar Luffy. A voz de Dadan soou atrás dele, fazendo-o parar brevemente. Capítulo 34. Ace e Luffy retornaram. Depois de ouvir Dadan sobre a situação, o pânico diminuiu e eles finalmente deram um suspiro de alívio. Na manhã seguinte, Ace e Luffy apareceram diante de Ron mais uma vez. Ace falou com ele seriamente, mesmo que Sabó tenha ido embora por enquanto, Luffy e eu decidimos continuar treinando com você. Da próxima vez que Sabó retornar, nós definitivamente o derrotaremos. Luffy riu tolamente ao lado dele. Daquele dia em diante, o número de pessoas treinando com Ron passou de 3 para 2. Mais meio mês se passou. Sabó ainda não havia retornado. Um dia, Ron voltou à taverna e ouviu notícias chocantes. Sabó foi levado embora? Ao ouvir a notícia de Makino em lágrimas, Ron ficou chocado.
O que aconteceu? Ele perguntou. Não tenho certeza. Dizem que depois que Sabó voltou para casa, seus pais o trancaram. Ele lutou contra os guardas e fugiu, mas acidentalmente ofendeu os dragões celestiais. E foi levado embora, disse Makino entre soluços. Makino, não chore. Ele acabou de ser levado, então talvez ele ainda possa voltar. Kuina consolou. Mas o pessoal da taverna balançou a cabeça, sua voz sombria. É dos dragões celestiais que estamos falando. Mesmo que alguém seja de uma família nobre, ofendê-los pode ser. Sabó. Makino cobriu o rosto com as mãos. Kuina, incapaz de suportar vê-la tão chateada, pediu ajuda a Ron. Ron permaneceu em silêncio, sua expressão pesada. Nem ele esperava que a história tomasse esse rumo depois de seu envolvimento. Agora, nem ele sabia se Sabó estava vivo ou morto. Na manhã seguinte, Ron encontrou Ace e Luffy novamente em seu lugar de costume. Os olhos dos dois garotos estavam vermelhos e inchados, e seus espíritos estavam baixos. Vocês estão bem? Ron perguntou. Assim que Luffy ouviu as palavras de Ron, as lágrimas começaram a fluir novamente. Ele levantou o braço para cobrir os olhos. Não chore, Luffy. Ace o repreendeu, então forçou um sorriso muito estranho para Ron. Estamos bem. Sabó é inteligente, mesmo que os dragões celestiais o tenham levado, ele encontrará uma maneira de escapar. Mesmo que demore muito para vê-lo novamente, tenho certeza de que nos encontraremos no mar algum dia. Definitivamente nos encontraremos novamente. Luffy gritou, fungando e limpando suas lágrimas e ranho, então se virou para Ron. Eu vou ficar mais forte, ainda mais forte que você, Ron. E então eu vou nocautear qualquer um que tenha levado Sabó. Tudo bem. A partir de hoje, dobraremos o treinamento. Ron disse, seu tom resoluto. A partida repentina de Sabó acendeu um desejo ardente em Ace e Luffy de se tornarem mais fortes. O treinamento dele se intensificou, e o progresso dele se tornou cada vez mais rápido. Um dia, depois que o treinamento terminou, Ace estava deitado na grama, olhando para o céu, e de repente disse, Luffy, Ron, eu tomei uma decisão. Ron, parado ali perto, e Luffy deitado ao lado de Ace, se viraram para olhá-lo. Vou zarpar quando fizer 17 anos e começar minha aventura em mar aberto, Ace declarou, cheio de determinação. Por que 17? Luffy perguntou curioso. Você não se lembra? Sabó escreveu em sua carta que ele é de uma família nobre, e quando ele fizer 18 anos, ele se tornará oficialmente um nobre. Então, ele planejou zarpar aos 17. É por isso que eu vou fazer o mesmo. Então eu farei isso também. Luffy exclamou. Haha, então você estará 3 anos atrás de mim. Quando você zarpar, eu já serei um pirata notório. Ace riu, seus olhos cheios de desejo. Quando isso acontecer, eu encontrarei Sabó, e nós 3 nos reuniremos. E eu serei o rei pirata que derrotará aqueles dragões celestiais e trará Sabó de volta. Luffy acrescentou com um sorriso, seu humor melhorou. Ron, quando nos encontrarmos novamente nos mares, não serei mais tão fraco. Teremos uma partida de verdade. Ace se levantou, olhando para Ron com determinação ardente. Parece bom, mas se você perder, vai me dever uma bebida. A melhor delas, Ron respondeu com um sorriso. Durante seu tempo na taverna, Ron abraçou completamente seu amor por bebidas, especialmente a cerveja de frutas produzida pessoalmente por Makino. Sem problemas. Ace riu. Capítulo 35. Os dias passaram assim por um tempo. Ron e Kuina já estavam em Vila Foosha há quase 2 meses. Uma noite, depois de se despedir de Luffy e Ace, Ron retornou à taverna com Haikiri amarrado em suas costas. Assim que ele entrou, a porta da taverna se abriu novamente. Um velho alto, de peito largo, cabelos e barba brancos, vestindo shorts e uma camisa florida, entrou, levantando a mão e sorrindo para Makino. E aí, Makino, como vai? Ele cumprimentou. Ron olhou para ele e ficou momentaneamente atordoado. Ah, Garp-san! Makino exclamou com surpresa. O que te traz aqui? Haha, tirei um mês de folga para vir ver meus 2 netos. Garp respondeu com uma risada calorosa enquanto caminhava até o balcão. Me dê uma cerveja, deixe gelada. Makino lhe entregou uma cerveja gelada que ele bebeu de um só gole. Garp-san, e o Sabó? Makino começou. Ah, eu ouvi sobre isso, disse Garp, seu humor afundando. Aquele idiota do Sabó. Como ele pôde se misturar com essas pessoas? Makino silenciosamente encheu seu copo novamente. O que aconteceu com Sabó depois que ele foi levado? Uma voz perguntou ao lado de Garp. Ele se virou para ver um garoto bem apessoado com cabelo preto, vestindo uma camisa preta de manga curta e shorts brancos, parado calmamente ao lado dele com uma longa espada nas costas. E quem é você? Garp perguntou com um brilho curioso nos olhos. Ron, respondeu o garoto. Você é amigo do Sabó? Perguntou Garp. Você poderia dizer isso, Ron disse, mantendo contato visual com o famoso herói marinho. Eu respondi sua pergunta, mas você não respondeu a minha. Haha. Garoto interessante. Tudo bem, já que você é amigo do Sabó, eu respondo Garp Hill. Ele então pegou sua cerveja novamente, seu rosto ficando solene enquanto falava. Depois que recebi a notícia, imediatamente perguntei a um amigo que estava no navio de escolta para descobrir o que aconteceu naquele dia. Sabó ofendeu os dragões celestiais, mas o motivo foi que ele tentou salvar uma garotinha que caiu e se viu no caminho deles, Garp explicou severamente. Depois que ele foi levado a bordo do navio dos dragões celestiais, eles o colocaram e outros escravos em um pequeno barco e o explodiram com tiros de canhão. O quê? Makino engasgou, cobrindo a boca com as mãos, os olhos arregalados de choque. Garp bebeu o resto da cerveja em silêncio. Ron não disse nada e se virou para sair.
Não conte a Luffy e Ace sobre isso, Garp instruiu Makino. Eu entendo, ela respondeu, enxugando as lágrimas. Garp se virou para olhar a pequena figura de Ron enquanto ele se afastava. Aquele garoto, Ron, é da Vila Foosha? Perguntou Garp. Não, ele veio de uma ilha muito distante, explicou Makino. Ele veio aqui com uma garota. Eles estão na vila há quase 2 meses. Ele é muito próximo de Ace, Sabo e Luffy. Garp-san, mesmo que Ron seja jovem, ele é incrivelmente forte. Garp levantou uma sobrancelha em surpresa. Ele acariciou o queixo, agora bastante intrigado. Eu gostaria de ver isso com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, quando Ron chegou ao pé da montanha, Ace e Luffy já estavam lá, e com eles estava Garp. Ron, esse é meu velho avô, disse Luffy, apontando para Garp. No momento seguinte, um punho enorme atingiu a cabeça de Luffy. Quem você está chamando de velho, seu pirralho? Mostre algum respeito e me chame apenas de vovô. Garp gritou. Ai, isso dói tanto. Os punhos do vovô são os piores. Luffy lamentou, agarrando o galo crescente em sua cabeça. Ron observou a cena com os olhos brilhando. Aquilo foi. Aqui? Garp, enquanto cutucava o nariz, olhou para Ron e disse, Ron, faça seu treinamento habitual, não precisa se importar comigo. De qualquer forma, ninguém iria se importar com você, Ace murmurou baixinho. No segundo seguinte, ele foi arremessado para longe por um soco. Com novos caroços vermelhos na cabeça, Luffy e Ace seguiram Ron e começaram o treinamento do dia. Garp estava sentado de pernas cruzadas em uma pedra, mastigando senbei e observando os 3 atentamente. Ambos melhoraram muito em termos de resistência desde a última vez que os vi, pensou Garp, seu olhar mudando para Ron. Aquele garoto, Ron. Seu método de treinamento pode ser um pouco grosseiro, mas efetivamente trabalha todo o seu corpo, Garp refletiu. Mas ainda assim, os olhos de Garp se estreitaram enquanto ele se concentrava intensamente em Ron. O que há com essa quantidade anormal de vitalidade? Como um garoto de uns 10 anos como Ace pode ficar tão forte com apenas esses métodos de treinamento? Capítulo 36. Depois de uma rodada exaustiva de treinamento físico, Ace e Luffy caíram no chão, encharcados de suor. No entanto, Ron ainda parecia perfeitamente bem. Garp pensou por um momento e então se aproximou. Ron, que tal lutar comigo um pouco? Hein? Ace e Luffy ficaram surpresos com a sugestão. O vovô quer lutar com Ron? Claro! Ron concordou sem hesitar. Agora, ele precisava desesperadamente de um oponente poderoso, alguém que pudesse forçá-lo a liberar totalmente sua força. Ace e Luffy se afastaram, com os olhos fixos na arena, observando as 2 figuras, uma grande e uma pequena. Vovô versus Ron. Ace engoliu em seco. Para ele, esses 2 eram as pessoas mais fortes que ele conhecia. Ron, vá em frente. Bata naquele velho. Luffy gritou para a arena. Luffy, não me chame de velho. Garp rugiu de volta para ele. Do outro lado, Ron fechou os olhos e respirou fundo. Respiração solar, concentração total. Com sua maestria na respiração solar atingindo 46%, Ron agora podia utilizar totalmente sua técnica. A imensa energia ígnea dentro de seu corpo começou a ferver, seus cabelos esvoaçavam sem vento, e uma pressão invisível surgiu de seu corpo. Ele pretendia usar esse teste para se esforçar ao máximo e ver o quão forte ele havia se tornado. Garp não conseguiu evitar ficar surpreso, seu coração abalado. Esse garoto tem tanto controle sobre sua energia? Em um instante, Ron deu um passo à frente, desaparecendo da vista de Ace e Luffy. Desapareceu? Eles exclamaram, com os olhos arregalados. No momento seguinte, Ron apareceu na frente de Garp, desferindo um poderoso chute em direção ao seu pescoço. Garp levantou o braço para bloquear o ataque. Uma violenta onda de choque se espalhou, derrubando Luffy sentado e fazendo-o rolar para trás. Essa velocidade e essa força! Garp ficou chocado ao bloquear o golpe. Mas antes que ele pudesse pensar mais, Ron, ainda no ar, girou o corpo e desferiu um violento golpe de joelho no rosto de Garp. E esse estilo de luta implacável e prático. Garp saltou para trás, desviando do golpe, que deixou uma pequena cratera no chão onde ele estava. A vitalidade média de um adulto era em torno de 30 pontos. A vitalidade atual de Ron atingiu 414 pontos. Com tanta força reunida em um punho pequeno, seus ataques eram realmente aterrorizantes. Com todo o poder de sua técnica de respiração solar, enfrentando um oponente tão formidável quanto Garp, Ron entrou completamente em modo de combate, liberando seu poder sem restrições. Sua velocidade atingiu o pico quando ele lançou uma série de ataques implacáveis contra Garp. Ace e Luffy só conseguiam ver tênues imagens residuais ao redor de Garp, pois cada impacto retumbante enviava violentas ondas de choque que varriam a área. Bang! 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 Ron nunca se sentiu tão revigorado. O poder avassalador que ele havia acumulado dentro de si parecia vibrar de excitação. O bônus permanente Essência da Têmpera 10.000 foi ativado, fazendo Ron lutar ainda mais ferozmente. Sua velocidade aumentou, sua força ficou mais pesada. Finalmente um soco acertou o rosto de Garp, fazendo-o cambalear. Então, um chute de machado para baixo acertou a cabeça de Garp. O chão tremeu. Os pés de Garp afundaram ainda mais no chão, e rachaduras se espalharam para fora. Apesar de receber os ataques com força total de Ron 2 vezes seguidas, Garp permaneceu firme. Bom trabalho, garoto. Garp riu muito, dando um soco em Ron. Ron o enfrentou com seu próprio punho. Os 2 punhos de tamanhos muito diferentes colidiram. Estrondo.
Uma onda de força, muito mais forte do que antes, passou pela área, derrubando Ace e Luffy. Ron foi arremessado para longe com o impacto. No ar, ele ajustou sua postura e pousou, deixando uma longa marca de derrapagem no chão enquanto parava ao lado de seu Haikiri embainhado. Ele se levantou e agarrou o punho de Haikiri. Respiração de trovão, primeira forma. Trovão e flash. Um relâmpago dourado cortou a clareira com o estrondo de um trovão. Haha, vamos lá. Garp gargalhou e deu um soco para frente. Estrondo. A clareira inteira tremeu. Poeira e grama voavam no ar. Ace e Luffy, observando de longe debaixo de uma árvore, ficaram completamente estupefatos. Respiração na água, terceira forma. Dança fluida. Estrondo. Respiração lunar, segunda forma. Observação da flor de pérola na lua. Estrondo. Respiração solar, segunda forma. Céu azul claro. Estrondo. Enquanto Ron empunhava Haikiri, ele demonstrava habilidade com a espada aliada a diversas técnicas de respiração. Cada golpe era poderoso e imprevisível, atingindo Garp impiedosamente. Garp, usando apenas seus punhos de ferro, bloqueou cada golpe, suportando a saraivada sem nem mesmo usar o Haki do armamento, confiando apenas na técnica, Tekai, do fuzileiro naval. Para Ron, encarar Garp era como estar diante de uma montanha intransponível, uma que ele só conseguia admirar. Depois que um soco de Garp atingiu Haikiri, a força viajou através da lâmina, fazendo os braços de Ron tremerem incontrolavelmente. O valor de energia dele deve ser pelo menos 10 vezes o meu. Ron pensou enquanto suportava o golpe. Garp também ficava cada vez mais surpreso a cada conversa. Que energia imensa e um físico incrível. Usando apenas técnicas físicas básicas, esse garoto consegue gerar tanto poder. E sua esgrima está em um nível espantoso. Sem mencionar que sua lâmina é algo especial. Esse garoto tem mesmo apenas 10 anos? Não, parece que ele ainda está ficando mais forte. Que monstro! Respiração solar, terceira forma, Sol furioso. Ron desferiu seu golpe mais forte. Um arco vermelho escuro cortou o ar, avançando em direção a Garp. Belo golpe. Garp elogiou, contra-atacando com um soco para cima que desviou o ataque para o céu. Ele então olhou para Ron, que estava de pé com Haikiri na mão, braços trêmulos, rosto pálido e ofegante. Esse é seu limite atual? Garp perguntou rindo. Ron assentiu com uma expressão complexa no rosto. Como esperado. Ele ainda estava longe de ser páreo para esse lendário herói naval. Tudo bem, vamos encerrar o dia, disse Garp, dando um passo à frente. O chão ao redor deles estava uma bagunça completa, destruído pela batalha. Garp se agachou e colocou uma mão no ombro de Ron, fazendo-o quase desmaiar com o peso do gesto. Garp olhou para ele seriamente e disse: Ron, venha e junte-se aos fuzileiros navais. Eu vou te ensinar tudo o que sei. Eu prometo a você, você se tornará o fuzileiro naval mais forte da história. Capítulo 37. Ron olhou para o herói da marinha à sua frente e disse sem hesitar: Não vou me tornar um fuzileiro naval. Os olhos de Garp se estreitaram. Por quê? O que há de errado em se tornar um fuzileiro naval? Ou você quer ser um pirata como Ace e os outros? Ele se sentiu um pouco nervoso. Com apenas 10 anos de idade, Ron já tinha tal poder. O que aconteceria se ele tivesse mais tempo? Se um monstro como esse se tornasse um pirata, Sengoku o despedaçaria. Não serei um fuzileiro naval, e também não serei um pirata, disse Ron, embainhando Haikiri. Ao ouvir isso, Garp soltou um pequeno suspiro de alívio. Mesmo que fosse uma pena que Ron não se juntasse aos fuzileiros, contanto que ele não se tornasse um pirata, estava tudo bem. Garp poderia viver com isso. Ao contrário de seu neto, que continuava falando sobre se tornar o rei dos piratas, algo que quase o deixava louco. Se você não quer ser um fuzileiro naval, então eu não posso te ensinar, disse Garp com pesar enquanto se levantava e olhava para Ron. Caso contrário, Garp estava confiante de que poderia treinar Ron para se tornar o fuzileiro naval mais forte da história. Não precisa. Eu posso ficar mais forte sozinho, Ron disse sem rodeios. Com um sistema que lhe permite ficar mais forte por meio de logins e um bônus permanente que reduz drasticamente o tempo de treinamento, Ron estava confiante em seu crescimento. Lutar contra Garp com toda a sua força dessa vez também rendeu grandes benefícios. Uma vez que ele o digerisse e absorvesse completamente, sua força subiria para outro nível. Velho Garp, só quero saber uma coisa. O que foi? Garp levantou uma sobrancelha, um pouco irritado por ser chamado de Velho Garp, mas como Ron não pretendia ser um pirata, ele deixou passar. Qual é o meu nível de força atual no mar? Garp cruzou os braços e pensou por um momento. Embora você não seja um usuário de Akuma no Mi e não possa usar aqui, sua força física e esgrima estão muito acima dos outros. Da minha perspectiva, você é tão forte quanto um pirata com uma recompensa de 20 a 30 milhões de belis. Em nossos fuzileiros, você estaria no nível de um coronel do quartel-general. Conheço um usuário de Akuma no Mi Logia chamado Somer que acabou de se formar na Escola de Justiça da Marinha. Você não está muito atrás dele em termos de força. Mas se vocês dois realmente brigassem, provavelmente perderiam. Então ainda me falta aqui. Ron pensou consigo mesmo. Ele olhou para Garp, esperando que ele pudesse lhe ensinar aqui. Aparentemente lendo seus pensamentos, Garp sorriu e disse: Se você quer que eu lhe ensine, você tem que se tornar meu discípulo e se juntar aos fuzileiros navais. Ron se virou e foi embora, segurando Haikiri com força. Pelos próximos dias, sempre que Ron treinava com Ace e Luffy, Garp aparecia. Ron ainda queria lutar com ele mais algumas vezes, mas Garp insistia em só ensiná-lo se ele se juntasse aos fuzileiros, o que irritava Ron profundamente.
Ocasionalmente Garp dava dicas sobre a esgrima e o jogo de pés de cuina na frente de Ron, gerando uma sutil rivalidade entre os dois sobre a questão de se juntar aos fuzileiros navais. Apesar das diferenças, Garp e Ron às vezes bebiam juntos na taverna de Makino. A visão dos dois, um velho e um jovem, sentados lado a lado no bar chamou a atenção. Makino não conseguia deixar de rir toda vez que via os dois, abraçados pelos ombros um do outro, chamando um ao outro de irmãos, bêbados. Uma noite, depois de terminar o treinamento com Ace e Luffy, Garp chamou Ron. Ron sentou-se ao lado dele. O que você quer? Garp, usando uma camisa florida, sentou-se de pernas cruzadas ao lado dele, seu sorriso habitual substituído por uma expressão séria. Ron, eu quero saber por que você não quer se tornar um marine. É por causa de Sabó? Isso é parte disso, Ron disse calmamente. Para mim, a chamada justiça dos fuzileiros não passa de um pesado grilhão. Neste mundo, justiça e mal não são mais claramente definidos por fuzileiros e piratas. Bem dito. Eu não esperava que você entendesse isso em uma idade tão jovem, disse Garp, tirando um biscoito de arroz do bolso. Quer um? Ron estendeu a mão. Relutantemente, Garp entregou-lhe uma. Enquanto comiam, Garp disse, cada fuzileiro tem seu próprio senso de justiça. Alguns são teimosos, alguns são rígidos, mas no geral é bom. Piratas, por outro lado, são em sua maioria cheios de criminosos perversos e vis. Crunch, crunch. Garp mastigou seu biscoito de arroz, então olhou para Ron. Estou igualmente furioso com o que aconteceu com Sabó. Aqueles dragões celestiais são escória, mas não há nada que eu possa fazer. Eles representam a ordem. Se essa ordem for quebrada, o mundo inteiro cairá no caos, e até mesmo lugares pequenos como a Vila Foosha não serão poupados. Mas espero que o futuro traga mudanças trazidas pelos jovens fuzileiros navais, não por piratas perturbando a ordem e causando caos. O olhar de Garp ficou sério quando ele olhou para Ron. Ron, você tem um potencial enorme, mais do que qualquer um que eu já conheci. Seu futuro é ilimitado. Espero sinceramente que você seja aquele que empurrará o mundo em direção à mudança. Então, junte-se aos fuzileiros navais. Ron comeu seu biscoito de arroz em silêncio por um longo tempo. Decidirei se devo me juntar aos fuzileiros navais com base no que vejo com meus próprios olhos. O que você quer dizer? Ron olhou para Garp com um sorriso que o deixou atordoado. Os fuzileiros navais aceitam estagiários? Capítulo 38. Um mês depois. Quartel-General dos Fuzileiros Navais. Marineford. Um estagiário. Para os fuzileiros navais? Sengoku ficou atordoado. Temos estagiários nos fuzileiros navais? Navios piratas têm estagiários, então por que os fuzileiros navais não podem? Garp, sentado perto e envolto em seu casaco de justiça dos fuzileiros navais, disse enquanto mastigava um donut. Foi o que o garoto disse de qualquer forma. Bobagem. Como os fuzileiros navais podem ser comparados a piratas? Sengoku respondeu claramente irritado. Sengoku, você está dizendo que discorda? Garp semicerrou os olhos para Sengoku. Sengoku encarou Garp como se ele fosse um idiota. Claro que discordo. Como os fuzileiros navais poderiam criar um programa de estágio especial para uma criança de 10 anos? Você comeu muitos donuts, Garp? Garp enfiou outro donut na boca e olhou para Sengoku de soslaio. Eu falei tão bem dos fuzileiros navais na frente daquele garoto. Se ele não se juntar a nós agora, Sengoku, você vai se arrepender. Se arrepende. Como almirante da frota dos fuzileiros navais, você acha que eu já me arrependi de uma decisão que tomei? Sengoku se levantou, batendo a mão na mesa, visivelmente furioso. Você, por outro lado, não faz nada o dia todo. Em vez de caçar piratas, você tirou uma licença de 10 dias e passou um mês inteiro com seu neto. E agora, você quer mudar as regras dos fuzileiros navais para um pirralho qualquer, criando um programa de estágio como os piratas fazem? Garp cutucou o nariz casualmente. Nada de importante aconteceu enquanto eu estava fora, certo? Sengoku, furioso, correu ao redor da mesa, pegou o saco de donuts de Garp e enfiou todos os donuts em sua boca. Meus donuts! Sengoku, seu bastardo! Garp, olhando para sua bolsa agora vazia, cerrou os punhos de raiva. Vá capturar alguns piratas, vice-almirante Garp. Sengoku zombou. Usando patentes contra mim, hein? Problema. Os dois se encararam, e Garp soltou um bufo frio, caminhando em direção à porta. Pouco antes de sair, Garp fez uma pausa, olhando de volta para Sengoku. Eu briguei com aquele garoto, Ron. Ah? E daí? Sengoku não se preocupou em olhar para cima. Então, eu conheço a força dele. Garp cutucou o nariz novamente. Ele não é um usuário de Akuma no Mi, mas sua força rivaliza com a de Somer, o usuário de logia que acabou de se formar na Academia de Fuzileiros Navais este ano. Sengoku, que estava prestes a lidar com alguma papelada, levantou-se em choque. O que você acabou de dizer? Você não me ouviu? Garp riu, olhando por cima do ombro. O que, ficando surdo na velhice? Você está me dizendo que a força daquele garoto é comparável à do Somer? Sengoku, abandonando a brincadeira, questionou urgentemente. É isso mesmo. Garp tirou um pouco da gosma do nariz do dedo e sorriu maliciosamente para Sengoku. E o garoto tem apenas 10 anos. Você entende o que isso significa, não é, Sengoku? Os olhos de Sengoku se arregalaram, o coração batendo forte. Somer, um usuário de logia e discípulo de Zephyr, foi o aluno mais destacado de sua classe na Academia de Fuzileiros Navais. E agora? Uma criança de 10 anos com ficha limpa, e que nem sequer era usuária de Akuma no Mi, tinha um poder que poderia rivalizar com o de Somer. Se isso fosse verdade,
Garp, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Sengoku perguntou com um tom sério. Você acha que eu brincaria com algo assim? Parado perto da porta, Garp olhou para trás com uma expressão séria. Eu não pensei assim. Sengoku respirou fundo, acalmando seu choque. Ele então olhou para Garp e disse gravemente, qual é o nome do garoto? Kon. Tudo bem, disse Sengoku com uma expressão séria. Como almirante da frota dos fuzileiros navais, eu o aprovo como estagiário. Garra, você não estava dizendo que não haveria como mudar as regras dos fuzileiros navais por um pirralho de 10 anos? Garp se virou rindo alto para Sengoku. Calha a boca. A culpa é sua por não ter explicado direito. Envergonhado, Sengoku atirou um arquivo em Garp, que o pegou sem esforço. Sengoku sentou-se e fez uma última pergunta. Quando ele vem? Provavelmente na próxima primavera. Acabei de ensiná-lo a treinar aqui, e ele disse que viria depois de dominá-lo. Garp pegou outro saco de donuts de algum lugar e continuou comendo. Você é muito impaciente. Sengoku suspirou, esfregando a testa. Se o garoto não quiser se juntar aos fuzileiros navais daqui a 1 ano e acabar se tornando um pirata, seu treinamento com Aki não o tornará ainda mais forte? Hahaha, relaxa, Sengoku. Eu perguntei a ele diretamente. Mesmo que Ron não se torne um fuzileiro naval, ele definitivamente não se tornará um pirata, disse Garp com a boca cheia de donut. Posso garantir que, caso contrário, eu não o teria ensinado. Espero que você esteja certo. Capítulo 39. 3 meses depois. No reino de Goa, dentro da Vila Foosha, Ron estava em uma floresta, dando um soco em uma grande pedra na sua frente. Seu punho afundou na pedra, causando rachaduras que se espalharam por sua superfície. Ainda não é o suficiente. Só consigo envolvê-lo, mas não consigo aprimorar meu Aki de armamento. Olhando para a pedra, Ron suspirou. Ele tinha aprendido o Aki do armamento 1 mês depois que Garp partiu, mas até agora, ele só conseguia envolver seu corpo nele, incapaz de fortalecê-lo. O Aki de armamento era um poder que todos possuíam desde o nascimento e que podia ficar mais forte por meio do treinamento. Ele estava conectado a 2 coisas, vitalidade e força de vontade. Se qualquer uma delas fosse insuficiente, não se podia sentir o Aki. Treinar em Aki de armamento significava controlar a vitalidade com força de vontade e misturar elementos como aura, intenção de matar e espírito de luta para transformá-la em uma arma. Uma vez que Ron tinha compreendido o básico, ele continuou fortalecendo seu corpo e aumentando sua vitalidade, trabalhando em sua aura e força de vontade para tornar seu Aki mais forte. Este era o método de treinamento passado pelo lendário herói da marinha, Garp, um dos maiores usuários de Aki do mundo. O nível mais alto de Aki de observação era inato, conhecido como a habilidade de ouvir as vozes de todas as coisas, atingível somente por meio do talento. Embora Garp tivesse ensinado Ron a treinar para Aki de observação, Ron ainda não o havia percebido. Quanto ao Aki do Conquistador, ainda estava longe. Ron tinha viajado apenas para 3 ilhas, nunca deixando o Mar do Leste, e tinha encontrado apenas alguns oponentes fortes. Ele era como um pássaro recém-nascido, ainda sem a aura de um rei. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. É entendido. Anfitrião, Ron. Idade, 10. Vitalidade, 506. Maestria em respiração solar, 53%. Esgrima, estágio de força, grande realização. Arma, espada de grande grau, Haikiri. Melhoria permanente, a essência das 10.000 têmperas vinculado. Aki de armamento, nível 1. Minha força atual pode ser quase suficiente para o Mar do Leste, mas na marinha eu ainda não seria nada. Ron contemplou as estatísticas exibidas na tela virtual. Antes de me tornar um aprendiz da marinha, preciso ficar mais forte, pelo menos avançar minha esgrima para o estágio da vontade. Há algumas ilhas aqui perto. Talvez eu possa explorar e ativar mais missões. Nos 5 ou 6 meses seguintes, Ron frequentemente deixava a Vila Foosha com Kuina, viajando por curtos períodos, às vezes 7 dias, às vezes meio mês. A esgrima de Kuina melhorou rapidamente enquanto eles enfrentavam bandidos das montanhas, piratas e criminosos sequestrando crianças. O encontro mais perigoso foi contra um usuário de Toji no Mi do tipo Paramecia. Sem saber dos poderes do inimigo, Kuina foi perfurada no ombro e imobilizada. 2 espinhos irromperam do chão, prendendo suas mãos e deixando-a indefesa. Se não fosse pela intervenção oportuna de Ron, ela poderia ter morrido. Essa experiência deixou Kuina muito mais cautelosa, e ela nunca mais subestimou nenhum oponente, não importa o quão fraco ele parecesse. Durante esses meses, Ace e Luffy também treinaram duro, embora tenham passado menos tempo com Ron. Eles se concentraram no treinamento físico básico dia após dia. Quando Ron retornou, os 2 irmãos conseguiam trabalhar juntos para derrubar um urso grande. O progresso de Ron foi ainda mais notável. Como Kuina disse, ninguém sabe o quão forte ele é agora. Ela testemunhou Ron derrotar sozinho uma tripulação pirata de mais de 50 membros, incluindo um capitão com uma recompensa de 17 milhões de belis, usando apenas um golpe de sua espada. Ron amarrou o capitão pirata e o entregou aos fuzileiros navais estacionados no reino de Goa, ganhando uma recompensa pesada. Quando eles retornaram com sacolas cheias de dinheiro, Makino e a equipe do bar ficaram atordoados. E isso era apenas o que Kuina sabia. Secretamente, Ron havia coletado tesouros dos bandidos e piratas que ele derrotou e os armazenou em seu espaço de sistema. Ele até tropeçou em um antigo tesouro pirata em uma ilha, cheio de artefatos de ouro. Ron estimou que o tesouro sozinho poderia render 300 milhões de belis.
Por enquanto, Ron não tinha preocupações com dinheiro. Nos meses restantes daquele ano, Ron e Quina ocasionalmente viajavam para outras ilhas em navios mercantes. Durante essas viagens, eles frequentemente lidavam com piratas e bandidos indisciplinados. No final do ano, histórias do viajante Ron e da espadachim de cabelo azul começaram a circular entre as ilhas do Mar do Leste e do Reino de Goa. Em um dia de neve na Vila Foocha, Makino organizou uma festa animada em sua taverna, convidando Dadan, sua família de bandidos, Ace, Luffy, Ron e Quina. Foi um evento festivo. Luffy, que nunca tinha visto tanta carne, devorou a comida até ficar cheio demais para se mover, resmungando sobre o quanto ele amava banquetes e o quão boa era a carne. Ace sentou-se perto da janela, sorrindo para Luffy antes de se virar para observar a neve cair lá fora, com um olhar melancólico nos olhos. Sabó, você está bem? Depois da festa, na sacada do segundo andar, Quina e Ron se encostaram no corrimão, observando a neve cobrir a vila. Já faz um ano, Ron disse com um toque de sentimentalismo. Parece que foi ontem que chegamos. Quina apoiou o queixo nos braços, sorrindo para Ron. Estou tão feliz por ter decidido deixar o dojo e vir para cá com você. Senão eu não teria conhecido Makino, Kemi, Ace ou Luffy. O sorriso dela diminuiu um pouco. Mas teremos que nos separar em breve, não é? Ron olhou para a neve caindo e sorriu. Nós nos encontraremos novamente. Separar-nos para perseguir nossos objetivos só tornará nossa reunião mais doce. Você está certa, Quina sorriu novamente. Ela se virou para Ron e perguntou. Você decidiu ir com Garp para a marinha, não é? Ron hesitou brevemente antes de concordar. Sim, então vamos nos separar por enquanto. Quina sorriu, surpreendendo Ron quando de repente o abraçou. Na noite de neve, na sacada bem iluminada da taverna, a garota de cabelos azuis abraçou o garoto de cabelos pretos, deixando Ron sem palavras. Coçando a bochecha, ele murmurou, não vou me juntar aos fuzileiros navais. Só vou ser um estagiário por um tempo, não deve demorar muito. Eu sei, Quina sussurrou em seu ouvido. Você sempre treinou tão duro, assim como eu, porque você tem um grande objetivo. Então, não estou surpreso com nenhuma de suas decisões. Não se preocupe comigo, e não deixe que as palavras do meu pai afetem você. Mesmo que nos separemos, continuarei seguindo em frente em direção à minha ambição. Quina soltou Ron, seus olhos brilhando com lágrimas enquanto ela sorria. Quando nos encontrarmos novamente, serei uma espadachim que surpreenderá você com minha força. Estarei ansioso por esse dia, Ron sorriu. Quando chegar a hora, vamos partir em uma aventura juntos. Enxugando as lágrimas, Quina assentiu com um sorriso. É uma promessa. Capítulo 40. Muito em breve, a primavera chegou. Ron tinha agora 11 anos. Já fazia quase 3 anos que ele havia chegado ao mundo dos piratas. Antes que a neve derretesse completamente, Garp, usando seu chapéu de cachorro e envolto em sua capa de justiça, chegou em um navio de guerra para buscar Ron. Bom, então vou indo. Carregando sua longa espada e uma mochila, Ron ficou ao lado de Garp e acenou para Quina, Ace, Luffy, Makino e os outros. Sim, também estarei zarpando em mais alguns anos, Ace sorriu. Vejo você no oceano, Ron. Obrigado por tudo. O pequeno Luffy também acenou vigorosamente para Ron, rindo largamente. Ron, não se esqueça de voltar e visitar. E se você vir Sabó, certifique-se de me escrever uma carta e me avisar. Entendi. Ron sorriu para os dois. Mesmo depois que eu for embora, não relaxem, ok? Da próxima vez que nos encontrarmos, não quero que vocês dois sejam tão fracos a ponto de não conseguirem nem me dar um soco. Não se preocupe, da próxima vez serei forte o suficiente para te derrubar. Este é um vinho novo que eu preparei. Você provavelmente vai gostar. Leve com você. Makino se adiantou e entregou a Ron uma caixa de madeira com garrafas de vinho dentro. Ron agradeceu. Obrigado por cuidar de mim todo esse tempo, Makino. Makino enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos e olhou para Ron com seu sorriso gentil de sempre. Estou ansiosa para ouvir seu nome nos mares em breve, Ron. Ron olhou para Quina uma última vez. Ela não disse nada, apenas sorriu e estendeu o punho em sua direção. Ron entendeu o que ela quis dizer. Não se esqueça da nossa promessa, certo? Tudo pronto para ir? Garp, de braços cruzados, olhou e perguntou. Sim, então vamos andando. Ron assentiu, acenou para o grupo e então se virou e caminhou pela estrada com Garp, desaparecendo lentamente de vista. Quina ficou parada no lugar, observando por um longo tempo. Quina, vamos voltar. Makino colocou a mão no ombro de Quina e disse suavemente. Makino, eu sou fraco? Não, você já é muito forte. Quina balançou a cabeça. Ainda não é o suficiente. Eu posso sentir a distância entre ele e eu está aumentando. Não era isso que eu queria. Makino não sabia o que dizer. Se eu continuar assim, não vou mais conseguir nem ver as costas dele, muito menos ficar ao seu lado. Os olhos de Quina estavam cheios de determinação. Preciso ficar muito mais forte. No navio de guerra. Depois de colocar sua bagagem e espada longa na cabine, Ron ficou sozinho perto da grade, observando a ilha ficar cada vez menor. Atrás dele, vários fuzileiros navais sussurravam enquanto olhavam para a pequena figura. Esse é o recruta da marinha sobre o qual os rumores falam, aquele recrutado especialmente pelo almirante da frota Sengoku? Ele parece um garoto comum. O que há de tão especial nele? Ele é um usuário de Akuma no Mi? Não faço ideia. Olá, pessoal. Garp, vestido com seu terno branco, usando seu chapéu de cachorro e capa de justiça, caminhou até os fuzileiros e gritou. Não falem pelas costas das pessoas. Vocês não sabem que isso é rude? Sim, senhor.
Depois de afugentar os fuzileiros, Garp caminhou até Ron, sorrindo. Como está indo seu treinamento de aqui? Não é ótimo. Sem oponentes adequados, meu progresso é lento. Ron se apoiou no corrimão, olhando para o mar. Hahaha, quando chegarmos a Marineford, você terá quantos oponentes quiser. Garp riu muito. Deixe-me esclarecer uma coisa. Sou apenas um recruta especial, não alguém que vai ajudar os fuzileiros navais a capturar piratas. A Marinha não tem falta de pessoal a ponto de precisar de uma criança de 11 anos para liderar tropas para capturar piratas, disse Garp enquanto coçava o nariz. Eu já falei com Sengoku. Você poderá visitar e estudar na Academia Marinha. Depois de aprimorar suas habilidades contra oponentes mais fortes, você se tornará muito mais forte. Ron olhou para Garp, surpreso. Os fuzileiros confiam tanto em mim? Eles só querem recrutar você. Garp deu um peteleco no nariz. Sengoku tem se estressado muito nos últimos anos, tentando fortalecer a geração mais jovem dos fuzileiros navais. Um monstrinho como você, se treinado corretamente, pode levar os fuzileiros navais para a próxima era. Um estágio de 3 anos. Mesmo que você não queira se juntar aos fuzileiros navais depois disso, contanto que não ajude piratas ou se oponha aos fuzileiros navais, você pode manter o título de recruta especial. Exceto por comandar tropas ou armas, você ainda desfrutará de alguns privilégios, que devem ser úteis para você. Mas se você mostrar qualquer sinal de que vai se aliar aos piratas ou se voltar contra os fuzileiros navais... Garp fez uma pausa e olhou para Ron. Ron entendeu o significado em seus olhos. Eles vão me eliminar antes que eu me torne uma ameaça, certo? Garp riu. Mais ou menos. Houve algumas coisas que Garp não disse. A nomeação de Ron como recruta especial da Marinha causou alguma controvérsia dentro dos fuzileiros navais. Alguns se opuseram à mudança das regras dos fuzileiros navais para uma criança. Foi Sengoku quem usou sua autoridade como almirante da frota para reprimir a dissidência. Se Ron traísse os fuzileiros navais, Sengoku seria o principal responsável. Mas Sengoku tomou essa decisão não porque confiava em um garoto que nunca conheceu, mas porque confiava em seu velho amigo Garp. Pelo futuro dos marinheiros, ele estava disposto a arriscar sua posição como almirante da frota.